Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática. Esta é a quinta aula que eu gravo sobre logaritmos. Nas primeiras aulas, nós aprendemos a definição de logaritmos, as condições de existência, as consequências da definição e na última aula nós vimos o sistema de logaritmos decimais e logaritmos neperianos ou logaritmos naturais, né? Nesta aula, nós entraremos com um novo assunto, que são as propriedades operatórias dos logaritmos, e já vamos entrar com a primeira. Primeira propriedade: logaritmo do produto. Em qualquer base, o logaritmo do produto de dois números reais e positivos é igual à soma dos logaritmos de cada um deles. Então, se nós temos aqui um logaritmo de b vezes c, dois números reais e positivos, né? Logaritmos de b vezes c, isso aqui eu posso transformar no logaritmo da soma de cada um deles, mantendo a base nos dois logaritmos, certo? E obedecendo esta definição aqui, essa condição de existência. A base tem que ser maior do que zero, diferente de 1, e o B e o C, né, tanto B como C, eles têm que ser maior do que zero, porque eles são os logaritmandos, certo? Então vamos a um exemplo. Se eu tenho aqui log de 4 vezes 8 na base 2, eu poderia calcular, sem usar essa propriedade, só para demonstrar para vocês, eu poderia calcular, ao invés de log de 4 vezes 8, eu poderia calcular o log de 32, né? E o logaritmo de 32 seria igual a 5, porque quando a gente calcula o logaritmo, que número que eu poderia elevar à base que o resultado seria 32. Então a gente já viu lá nos cálculos de logaritmos que se eu fizesse aqui a fatoração aqui desse número 32 ia dar 5, certo? Se eu faturasse esse 32 ia dar 5, ok? Então seria 2 elevado à quinta, ok? Então o resultado desse logaritmo aqui de 32 na base 2 seria 5. Agora, vamos aplicar a propriedade para vocês verem que, dependendo do caso, seria mais fácil aplicar a propriedade. No caso aqui foi fácil calcular o log de 32, mas geralmente as propriedades são para serem aplicadas para facilitar os cálculos. Então, o número que a gente vai aplicar, né, o logaritmo que a gente vai aplicar essa propriedade, talvez não seja tão fácil de visualizar o resultado assim. Então, vamos lá aplicar a propriedade. Transformei o logaritmo do produto aqui no logaritmo da soma de cada um deles, né? Então ficou log de 4 na base 2 e log de 8 na base 2. O logaritmo de 4 na base 2 é 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4, certo? Então o logaritmo, né, o logaritmo de 4 na base 2 é 2. E o logaritmo de 8 na base 2 é 3, porque 2 elevado ao cubo, eu elevando a base ao cubo, a 3, o resultado é 8, certo? Então eu tenho aqui o 2 e o 3. Então o que eu tenho que fazer é somar o logaritmo de cada um desses separados, né, que é 2 mais 3, e o resultado é 5. E como nós vimos, a gente já tinha visto lá em cima, o log de 32 é 5, e eu aplicando a propriedade aqui, log de 4 na base 2 e log de 8 na base 2 é igual a 5, ok? Vamos à segunda propriedade. Logaritmo do quociente.
Em qualquer base, o logaritmo do quociente de dois números reais e positivos é igual à diferença entre o logaritmo do numerador e o logaritmo do denominador. Então, se nós tivermos aqui um logaritmo de b sobre c na base a, o logaritmo, que aí é o logaritmo do quociente, ou seja, o logaritmo de uma divisão, a gente pode transformar isso no logaritmo da diferença entre o log de b e o log de c. Então, a gente pode transformar nisso aqui, ó, logaritmo de b na base a menos o logaritmo de c na base a, desde que estejam sendo seguidas aquelas condições de existência de logaritmos. Ali a base tem que ser maior do que zero, diferente de 1, o b tem que ser maior do que zero e o c maior do que zero, porque vão ser os nossos logaritmandos, ok? Vamos a um exemplo. Log de 27 sobre 9 na base 3. Aqui, assim como no exercício anterior, eu poderia resolver essa divisão aqui, né? Eu poderia fazer 27 dividido por 9 dá 3. Eu poderia calcular simplesmente o log de 3 na base 3. Mas isso é um exemplo, só para ver como são aplicadas as propriedades, ok? Então, o log de 3 na base 3 é 1, certo? Porque o logaritmo de um número e esse número ou seja igual à base desse logaritmo, é igual a 1. Ou 3 elevado a 1 é igual a 3, certo? Então vamos aplicar a propriedade nesse primeiro logaritmo aqui. O logaritmo do quociente é igual à diferença dos logaritmos do numerador pelo logaritmo do denominador. Então, o logaritmo do numerador é o 27 aqui, né? 27 na base 3, menos o logaritmo de 9 na base 3. Logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Porque 3 elevado a 3, né? Esse é o nosso logaritmo, ele é igual a 27. Certo? Então, o nosso logaritmo aqui de 27 na base 3 é 3. E o logaritmo de 9 na base 3 é 2. Porque se eu elevar o 3 à base ao expoente 2, o resultado vai ser 9. Então, nós temos aqui logaritmo, o resultado aqui, o logaritmo é 3 e logaritmo 2. Então é só fazer a diferença entre esses dois logaritmos e eu vou obter o meu resultado. 3 menos 2 é igual a 1. Só para provar a veracidade da propriedade, ok? Os resultados foram os mesmos. Lembrando que o logaritmo, que essas propriedades de logaritmos, elas são meio que uma via de mão dupla, né? A gente pode tanto sair desse formato aqui, né? Log de 27 sobre 9 na base 3 é igual a log de 27 na base 3 menos log de 9 na base 3, ou ao contrário, né? Se o exercício, se o que a gente quiser resolver tiver neste formato aqui, a gente pode transformar no formato anterior. Se a gente tiver o logaritmo da diferença de dois números, desde que a base seja igual, a gente pode transformar no logaritmo do quociente, ok? Vamos à terceira propriedade. Logaritmo da potência. Em qualquer base, o logaritmo de uma potência de base real e positiva é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base da potência. Então vejamos aqui, eu tenho o logaritmo de b elevado a r, certo? Isso aqui é uma potência, certo? B elevado a r na base a.
Ali está dizendo que o logaritmo desta potência aqui vai ser igual ao produto desse expoente, do expoente R, pelo logaritmo da base da potência. Em outras palavras, vai ficar assim. Eu posso pegar esse expoente e passar ele para o lado de cá, multiplicando o log de B, que era a base da potência. Então eu tirei o expoente daqui e passei ele para cá multiplicando. Tem algumas pessoas que falam que isso aí é a regra do tombo, ou a regra do peteleco, que dizem que dá um tapa no expoente e ele cai aqui na frente, mas na verdade a propriedade do logaritmo da potência. Então vamos ver um exemplo. Log de 8 elevado ao quadrado na base 2. Assim como nos outros exemplos, o primeiro eu poderia calcular já direto, né? Eu calcular essa potência aqui, né? 8 ao quadrado é 64, né? Então, log de 64 na base 2 seria 6, certo? Porque se eu levar o 2 à sexta potência aqui, isso vai resultar em 64. Então, o nosso logaritmo vale 6, ok? Agora vamos aplicar a potência. De acordo com o enunciado, eu posso pegar esse expoente aqui, o expoente 2, que está elevado, que o 8 está elevado, e jogar ele aqui para frente, multiplicando o log inteiro, certo? Então vamos lá. Dei um tapa nesse 2 aí, um peteleco, que nem eu falei que os professores costumam falar, né? A regra do peteleco. Joguei o 2 aqui para frente, e aí ficou 2 que multiplica log de 8 na base 2 é igual. Então, o log de 2 na base 8, ele vale que número que eu elevando aqui x, o 2 a x vai dar 8. É o 3, certo? 2 ao cubo é igual a 8. Então, o meu logaritmo vale 3, certo? Então, o que sobrou para mim? 2 que multiplica 3. Então, o resultado fica 6, como a gente já tinha adiantado em cima. Eu só estou demonstrando as propriedades, né? Então, assim como eu falei no exercício anterior, a gente pode, é uma via de mão dupla. Tanto eu posso pegar nesse formato aqui e transformar nesse, como pode ser o contrário também. Se eu tiver um número multiplicando o meu logaritmo, eu posso mandar esse número para o lado de lá como expoente do meu logaritmando. Isso depende do que for melhor para eu resolver o meu exercício ou o meu problema lá, tá? Ok? Então vamos ao próximo assunto. As propriedades nós já encerramos aqui, agora vamos falar um pouco de mudança de base. Mudança de base é um outro recurso que a gente usa no logaritmo para resolver alguns exercícios, para facilitar nossos cálculos, né? Então, em algumas ocasiões, é conveniente que os logaritmos em base diferente precisem ser convertidos a uma mesma base, para que possamos aplicar as propriedades operatórias. Então, vamos dizer que eu tenho aqui, né, um logaritmo de b na base a, e seria interessante eu mudar de base para usar a calculadora ou para usar a tabela lá de logaritmos que a gente viu na última aula. Então, o que eu poderia fazer aqui? A troca de base logaritmo se ocorre da seguinte forma. Aí eu coloco uma divisão de logaritmos aqui e o meu logaritmando, que está aqui no primeiro logaritmo, ele vai ficar aqui como o logaritmando do numerador e a minha base vai ser o logaritmando do denominador. E aqui
na base, eu posso pôr a base que eu quiser. Aqui eu posso pôr a base que eu quiser. Eu posso pôr 2, 3, 4, 5, 10, logaritmo neperiano, logaritmo natural, né? Logaritmo decimal, o que eu quiser, ok? Desde que eu respeite aquelas condições de existência, né? Como eu sempre vivo falando. O A, o B e C, no caso aqui o A, que é a minha base aqui, o B e o C, eles têm que ser números reais e positivos. E o A e o C tem que ser maior que zero e diferente de 1. Todos eles têm que ser positivos, né? Mas a base, que é o A e o C, eles têm que ser, além de ser positivos, eles têm que ser diferentes de 1 também, por ser uma definição, uma condição de existência da base, né? Então, vamos a um exemplo. Converta log de 7 na base 3 para a base 2. Ok? Então, vamos copiar aqui embaixo esse log de 7 na base 3 para a gente fazer a conversão. Aqui. Então, como nós aprendemos ali em cima, como eu falei anteriormente, para eu mudar de base, eu tenho que transformar isso aqui num quociente, né, de 2 logaritmos. Então, vai ficar o log de 7, que é o primeiro, que é o meu logaritmando aqui do meu logaritmo original, dividido pelo log de 3 na base. Aqui no caso ele está pedindo base 2, então aí eu coloco base 2 aqui e base 2 aqui. Qual o intuito da gente mudar de base um determinado logaritmo, pessoal? O intuito é facilitar os cálculos. Então eu posso pôr aqui na base o logaritmo que eu quiser, como eu já falei, o logaritmo que eu quiser. Por exemplo, eu mudei aqui para a base 2, porém, esse log de 7 na base 2 ainda continua difícil de fazer o cálculo. Então eu poderia escolher uma outra base que facilitasse os meus cálculos. Por exemplo, eu poderia escolher mudar esse log para a base 10, que é a base decimal. Então, o procedimento seria o mesmo. Eu pegaria aqui log de 7 na base 3 e transformaria em log de 7 dividido pelo log de 3, mas agora na base 10. Vocês lembram na aula de sistemas decimais que quando não tem número nenhum aqui é porque a base é 10. Então aqui eu mudei de base esse log de 7 na base 3 para log de 7 na base 10 dividido pelo log de 3 na base 10, que é a nossa regra de mudança de base. Qual seria o meu ganho com essa mudança? O log de 7 e o log de 3 eu posso consultar lá na tabela dos logaritmos, eu posso calcular na minha calculadora, eu posso chegar lá na calculadora e calcular o log de 7 e depois dividir pelo log de 3 e eu obteria o resultado. Essa é uma das facilidades de você mudar de base. Assim como lá nos logaritmos, a mudança de base também tem algumas propriedades, né? Então vamos ver algumas propriedades aqui da mudança de base. A primeira propriedade é log de B na base A é igual a 1 sobre log de A na base B. Ou seja, se eu tiver um logaritmo de B na base A e eu quiser inverter para efeito de cálculo, né, eu transformo esse log de B na base A no inverso dele. E o inverso de um número ou de uma certa operação é fazer nesse formato aqui, ó, 1 sobre logaritmo de A na base B. Você vê que aqui eu inverti, ó. É o inverso daquele logaritmo.
Agora eu vou fazer a demonstração de como eu cheguei nesse resultado. Então vamos lá, eu tenho aqui log de B na base A. Vou fazer uma mudança de base, né? Vou escolher uma base. Aí eu peguei aqui, ó, log de B na base B dividido pelo log de A na base B. Como a gente viu lá na mudança de base, eu posso, quando eu faço a mudança de base, eu posso pôr qualquer base aqui, né? Então eu coloquei B, porque é conveniente para mim aí, eu coloquei B. Certo? Então ficou log de B na base B dividido pelo log de A na base B. Aí, aqui na parte de cima, log de B na base B é igual a 1. Porque a gente já aprendeu que o log de um número com a base igual a esse número, né, é igual a 1. Então, por quê? A base elevada a 1 é igual ao próprio logaritmando ali, né? Então eu posso cancelar essa parte de cima, né? Esse log de B na base B é igual a 1 e vai me restar 1 sobre log de A na base B. Aí eu demonstrei aquela propriedade ali. A segunda propriedade já é decorrente dessa daqui. Log de B na base A vezes log de A na base B é igual a 1. Vejam que eu estou multiplicando log de B na base A praticamente pelo inverso dele, né? Aqui, ó, log de A na base B. Agora o B aqui no segundo logaritmo, ele está na base. Então, log e o A que era a base, agora ele é o logaritmado, certo? Essa propriedade aqui é decorrente da primeira propriedade. Eu vou demonstrar aqui, vou demonstrar de duas formas para vocês. Primeira demonstração, log de B na base A. Quando eu transformo em 1 sobre log de A na base B, essa é a primeira propriedade, né? Aí, o que eu posso fazer aqui para isolar esse 1 aqui? Eu mando esse logaritmo para o lado de lá multiplicando, certo? Então o resultado vai ser log de B na base A, que multiplica log de A na base B, e eu deixei o número 1 sozinho aqui. Essa é uma forma de demonstrar. A outra forma de demonstrar, log de B na base A vezes log de A na base B é igual a 1. Eu posso pegar somente este logaritmo aqui e aplicar a primeira propriedade. Eu inverter ele. Log de A na base B eu transformei em 1 sobre log de B na base A. Eu inverti esse segundo log. Agora, eu posso trazer esse segundo log aqui, né? Eu jogo ele aqui para baixo, multiplicando esse outro logaritmo aqui, certo? Agora eu tenho log de B na base A multiplicando 1 sobre log de B na base A. Como eles estão sendo multiplicados aqui, eu posso muito bem cancelar em cima e embaixo, devido a essa multiplicação. Aí ficou, o que me sobrou aqui? Só o número 1. Então, 1 é igual a 1, ok? Então, só para encerrar esse assunto mudança de base, vamos realizar agora um exercício usando as propriedades de mudança de base e propriedade de logaritmo também. Ok? Vamos lá. Dado o log de B na base A igual a 6, calcule log de A ao cubo na base B. Então, ele está me dando o valor aqui, ó, log de B na base A igual a 6, e ele está mandando eu calcular log de A ao cubo na base B. Vejam que aqui a base é B. E o valor que o enunciado me deu aqui é base A. Então, eu tenho que transformar. A primeira coisa que eu vou fazer
fazer uma mudança de base aqui, transformar o logaritmo que eu tenho que calcular em base A, para eu usar esse dado aqui que o exercício me forneceu. Então vamos lá. Vou pegar aí log de A ao cubo na base B, eu vou fazer uma mudança de base. Como a gente já viu lá, para eu fazer a mudança de base, eu pego o logaritmo aqui do logaritmando, ele vai ser o meu numerador. E vou dividir pelo logaritmo da base B. Agora, qual é a base que eu vou mudar aqui? Qual base me interessaria para eu resolver esse problema? O que me interessa é a base A, que eu tenho que transformar, que no enunciado ele me deu o valor do log de B na base A. Então eu tenho que transformar tudo isso aqui em base A. Então eu tenho que transformar aqui em base A. É o que eu vou fazer agora. Então eu joguei ali, certo? Isso aqui é aquilo ali. Então eu vou apagar isso aqui que já não preciso mais. Qual o próximo passo agora? Agora eu vou ter que usar uma propriedade de logaritmo, aquela propriedade da potência, logaritmo de uma potência. Vou usar aquela regra do peteleco. Vou jogar esse expoente aqui para frente do logaritmo multiplicando, que é uma das propriedades do logaritmo, né? Então vamos lá. Ó, agora o meu expoente está aqui multiplicando o logaritmo de A na base A, dividido pelo logaritmo de B na base A. Agora praticamente a gente já acabou o exercício, porque log de A na base A, a gente já sabe que é 1, né? E o log de B na base A, o enunciado já mostrou ali que é 6. Então, ficou 3 que multiplica 1 dividido pelo 6. E eu simplificando essa fração aí, 3 sextos, fica igual a 1 terço. Então, o resultado do meu exercício, log de A ao cubo na base B é igual a 1 terço. E com esse exercício eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado aí tudo que eu passei para vocês. Se vocês gostaram, deixa um like aí no vídeo. E inscrevam-se no canal, se vocês ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se no canal para dar uma força para o professor aí. E lembrando que todas as aulas que eu gravo são para a resolução dos exercícios do caderno do aluno. Espero que vocês aproveitem e até a próxima então. Bons estudos, tá?